Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, renomeado agora e repaginado como GA Invest. O nosso objetivo é sempre contribuir para o sucesso da sua trajetória dentro da renda variável, e para ajudar você novamente trazemos mais uma análise completa aqui. Hoje do XPLG é um fundo que é muito querido aí por diversos investidores que gostam muito do setor de logística de fundos imobiliários, mas é um fundo que tem sofrido consideravelmente ao longo de 2021, junto com outros fundos também, tá? Então a gente vai abordar aqui todos os principais aspectos do fundo para que vocês decidam se ele ainda é uma boa opção ou não para investimento de longo prazo. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, pessoal, é muito importante que vocês deixem aqui o like, se inscrevam no canal, isso ajuda demais a gente continuar contribuindo aqui para o sucesso da vida financeira de vocês dentro do mercado de ações e fundos imobiliários, tá? Vamos logo então direto pro vídeo, logo após a vinheta. Vejo vocês lá. Bom pessoal, estou aqui na página principal da nossa plataforma, onde eu vou mostrar para vocês um insight que a nossa equipe formulou sobre o XPLG. Só que antes de eu passar esse site para vocês, eu queria convidar vocês a se inscreverem na nossa plataforma. O link está aqui na descrição, é só você clicar, é totalmente gratuito para você se inscrever. Você vai ter acesso ao radar, onde você pode colocar os principais ativos para você conseguir acompanhar. Você vai ter acesso à nossa carteira, que é muito completa, tem rentabilidade, dividendos, patrimônio, a gente tem uma agenda de dividendos lá também na carteira, e você vai ter acesso também aos nossos conteúdos gratuitos, que regularmente a gente está colocando dentro da plataforma, tá certo? Fazer um panorama aqui sobre o XPLG rapidamente, antes de entrar na nossa análise também. Inclusive o XPLG, ele é um fundo que eu invisto desde 2019 aproximadamente, né? Um fundo que eu gosto bastante da gestão da XP, e é um fundo que historicamente, se você for pegar o histórico dele, vou colocar o gráfico aqui para vocês entenderem melhor. Quando a gente teve um momento ali em 2019, o fundo surfou muito bem essa tendência aí de quando a gente teve, a bolsa de valores estava muito bem naquela época, né? A renda variável realmente ela estava num momento muito positivo. Quando veio a pandemia, caiu bastante, mas logo o pessoal se deu conta de que na verdade aquela condição da pandemia, que as pessoas não podiam comprar as coisas nas lojas físicas, era algo positivo para os fundos de logística, né, os galpões logísticos. E aí a gente começou a ver uma dinâmica bem interessante do mercado, que o mercado começou a ficar muito aquecido desses galpões, né? As locações começaram a acontecer muito rápido, porque as empresas tiveram que expandir a capacidade de armazenamento delas para dar conta daquela alta do e-commerce, né? Daquela alta do comércio digital que a gente estava tendo ao longo de 2020. E muita gente falava, inclusive eu concordava bastante, teve alguns stories, alguns reels que eu gravei nesse sentido, que aquele momento, né, que os fundos estavam todos negociando acima do valor patrimonial, era um momento pouco convidativo para aumentar a posição nesses fundos de logística, tá? Porque o mercado ele tá vivendo um momento um pouco irracional. Você tinha muita demanda por esses fundos, esses galpões logísticos, que acabava colocando a cota a um patamar muito alto, o yield baixando muito e consequentemente o cap rate, né, que é o quanto que você consegue extrair de um imóvel ao longo de um ano, comparado com o tanto que você pagou, caindo muito também. E consequentemente muitos fundos eles começaram a fazer muitas aquisições nesse momento, e o mercado começou a se aquecer demais, e a oferta consequentemente de galpões ela começou a reduzir. Por isso mesmo que a gente vê alguns fundos como o próprio XPLG, o HGLG, que talvez seja o melhor fundo logístico, começando a entrar um pouco mais nessa parte especulativa, nessa parte de desenvolvimento de galpões. Os fundos logísticos eles começaram a perceber que valia muito mais a pena ele desenvolver o galpão para conseguir um cap rate um pouco mais ajustado, né, com o mercado, do que aceitar um cap rate de você comprar um galpão logístico pronto, mas aí você vai ter um cap rate, um aluguel muito baixo, né, de 5%, 5,5%. Isso não é muito interessante, dado o quanto que a gente está tendo aí de juros nesse momento, tá? Então essa é um pouco a dinâmica do setor. Atualmente muitos fundos de logística estão buscando essas operações um pouco mais especulativas, que têm um risco maior, mas consequentemente também tendem a dar um retorno bem maior. Se você for ver o XPLG ou o HGLG, que na minha opinião são os melhores fundos desse mercado, eles estão indo para esse caminho aí, tá? Vamos então para o nosso relatório aqui na nossa parte dos insights, tá? A gente tem insights sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior.
vamos olhar aqui um pouco o nosso relatório do XPLG, tá? E se você não conseguir abrir aqui, você só clica aqui para abrir o PDF e pronto. Vamos lá, qual que é a introdução ao fundo, né? Tem uma breve análise aqui do fundo. O XPLG ele é um fundo relativamente novo no mercado, o início dele foi em junho de 2018, né? Mas em pouco tempo ele já se provou como um dos melhores fundos, maiores fundos, né, em número de cotistas e também em valor patrimonial, tá, total. Eu acho que grande parte disso é por conta dele ser gerido pela XP, tá, então acaba que isso dá uma visibilidade muito positiva para o fundo. E apesar do breve histórico da XP Asset, ela tem sido muito ativo e tem se diferenciado bastante dos pares, né, por ter conseguido apostar desde o início. Na verdade, isso é uma estratégia do XPLG desde o início, tá? Ela sempre teve esse tipo de ativo especulativo dentro do portfólio. Eu vou explicar um pouco mais o que é o ativo especulativo posteriormente. Olhando aqui as informações gerais do fundo, o que a gente consegue perceber? A taxa administrativa de 0,95 a 0,75 está de acordo aí com o mercado. A gestora XP teve 5 emissões até o momento, né, que é uma quantidade considerável de emissões desde 2018, praticamente uma emissão aí por semestre, né? Patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, já é um dos maiores fundos que a gente tem dentro da nossa bolsa. Número de cotistas muito grande também, 250 mil cotistas. Valor patrimonial por cota, R$ 110 reais. E número de cotas, 27 milhões. O preço da cota era 109 aqui nessa época que foi feito esse relatório. Há um mês atrás, a gente já vê que a cota do XPLG ela reduziu bastante, né? A gente vai olhar aqui, R$ 100 reais atualmente. Então uma redução, inclusive hoje ele negocia abaixo do valor patrimonial. O dividend yield dos últimos 12 meses, 7% nesse preço aqui. Atualmente deve estar pagando cerca de 7,5%, 7,7%. O último pagamento aqui foi de cerca de 0,6%, com PVP de 0,99%. Atualmente o PVP do fundo, se a gente for calcular aqui rapidamente, vai dar cerca de 0,9 aí. 100 sobre 109,75. 0,91. Tá? E como ele está pagando 0,60 cota, mais ou menos, que é o objetivo desse fundo, a gente tem 0,6%, né, de yield mensal, que é um yield atrativo para um fundo tão grande, assim, um fundo que já é consolidado em questão de tamanho, e para um fundo no setor logístico, que até pouco tempo era um queridinho do mercado. Tá? Quando você vê o resumo do portfólio do XPLG, a gente tem 16 condomínios, né, 3 empreendimentos em construção, quase 1 milhão aí de metros quadrados de área construída, 36 locatários, 0% de inadimplência, a vacância física está em 7% e a vacância financeira um pouco menor, 3%. Né? O foco de atuação do XPLG ele tem um certo glamour, que a gente comentou anteriormente, né, ao longo de 2020, por conta do aumento do e-commerce, tanto no Brasil como no mundo, e esse fenômeno ele se intensificou muito com a chegada da pandemia, que consequentemente acelerou muito o crescimento do e-commerce no Brasil, tá? Tanto no Brasil como no mundo também, e também fez a mudança de hábito de consumo do consumidor, né? Teve muita gente que nunca tinha comprado no e-commerce e fez a primeira compra e gostou, e hoje em dia está continuando comprando, né? Isso é uma coisa que nunca volta, e consequentemente a demanda por esses galpões de armazenamento e centros de distribuição foi muito grande, principalmente os que estão muito bem localizados ali próximo das rodovias, para ter um escoamento muito fácil da logística, né? Então, dentro desse contexto, o fundo ele conta hoje com 16 empreendimentos logísticos, locados para 36 locatários e 3 em fase de construção. Ele já tem no seu histórico um desenvolvimento concluído com sucesso, que é o centro de distribuição que foi construído e locado para a empresa Leroy Merlin. Porém, né, atento que essa estratégia adotada pelo fundo ela é um pouco mais arriscada que a de desenvolvimento. Por que a estratégia especulativa ela é mais arriscada que a estratégia de desenvolvimento? Quando você desenvolve um ativo, posteriormente você já tem provavelmente um locatário para aquele ativo. Quando você desenvolve um empreendimento especulativo, você não tem a garantia de que aquele galpão vai ser locado. Então acaba que o fundo imobiliário ele acredita muito mais no potencial, ele tem que ter uma diligência um pouco maior para escolher melhor a localização daquele ativo, entender um pouco mais a área, se existe demanda de fato, para ele fazer o investimento e não ficar com o fundo ali, o galpão logístico, vago por muito tempo. Tá? Então você tem esse risco extra quando você faz um empreendimento especulativo. O XPLG também ele tem a sua atuação em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, e tem onde se encontra o 5º maior porto do Brasil. Então é uma região de extrema importância geográfica para a logística. Quando a gente vê a distribuição geográfica dos ativos por área bruta locável,
do XPLG. É bem interessante que ele sempre teve essa operação muito forte aqui em Cabo de Santo Agostinho. Todos os galpões de lá, salvo engano, são AAA, então do mais top e o mais moderno que você tem no mercado, e 43% aqui ele tem na região de São Paulo, que é bem interessante também porque você tem uma malha logística muito grande em São Paulo, né? Acaba que você tem diversos centros de distribuição, diversas fábricas, tudo próximo do outro aqui para você conseguir escoar aqui para a região sudeste, um pouco para a região sul e um pouco para a região centro-oeste também, tá? E é interessante eles terem essa operação aqui em Pernambuco, que eles conseguem escoar um pouco mais para o Nordeste, tá? Quando você olha um pouco o setor de atuação dos locatários, você vê que coincidentemente, né, como grande parte dos galpões logísticos, o XPLG ele tem uma grande porcentagem ali em comércio varejista, cerca de 40%. O que chama atenção é a parte especulativa, que é quase 30% da porcentagem da receita imobiliária atualmente do XPLG. Isso significa que ele tem um risco maior do que os fundos médios que você vê de logística, tá? De onde que vem essa receita especulativa, né? Se o fundo, né, ele não tem a contrapartida ali garantida para ele locar no momento que o galpão estiver pronto, você tem uma renda mínima que é garantida pelo dono do terreno. Então, enquanto está sendo feita a construção, o XPLG ele consegue ter essa renda mínima desses ativos especulativos, né? Então, o vendedor do terreno até o fim das obras, ele faz esse contrato de receita através de renda mínima garantida, o que pode acarretar uma diminuição de renda no momento que essa parte especulativa aqui ela ficar pronta. Lembrando que ele tem 3 empreendimentos em desenvolvimento, tá? Então é uma coisa a se monitorar, principalmente se o mercado logístico ele der uma desaquecida, ele der uma esfriada, pode ser que esses tipos de empreendimentos especulativos que o XPLG tem, eles acabam ficando vagos no momento que eles ficarem prontos. Isso vai impactar sim a distribuição, o rendimento do fundo, tá? Então é uma estratégia que é mais arriscada, porém os ativos tidos como especulativos estão situados em regiões estrategicamente boas para a logística, né? Cajamar, muito conhecido, Perus eu já conheço um pouco menos, e Extrema, Minas Gerais também é uma região muito conhecida dos fundos de galpão logístico. Quando você olha o histórico de rendimento, né, o objetivo do fundo é distribuir ali cerca de 0,60, ele tem conseguido manter esse histórico de rendimentos. Tem alguns pontos aqui na linha cinza que vocês conseguem observar que as despesas acabam extrapolando, né, um pouco as receitas, tá? Então é trabalho do fundo trabalhar um pouco mais essa receita de locação. Você vê que a receita de locação aqui, ela quase nunca ficou abaixo de 0,60, teve um ponto aqui que ela ficou abaixo rapidamente, ao longo de um mês aqui ela ficou abaixo de 0,60, logo depois ela já voltou para 0,65 e atualmente ela está aqui em 0,73, 0,71. Isso é muito saudável para o fundo, porque as despesas do fundo elas subiram aqui um pouco. A gente consegue ver nesses últimos 2 meses o fundo pagou em despesas em maio 0,66 e 0,64 em junho. Então, consequentemente, a sua receita de locação tem que subir também para que você consiga manter a distribuição, né, sem afetar muito o caixa e o resultado do fundo. Então, basicamente o guidance do fundo distribuir na casa do 0,60. Quando você vê a rentabilidade do fundo desde o início do IPO lá em junho de 2018, você vê que o fundo tinha ido acima do IFIX aqui, principalmente ao longo de 2020, né, por conta exatamente daquela dinâmica que a gente comentou no início do vídeo, né, o setor de e-commerce é realmente muito aquecido, exigindo muito desses fundos de galpões, eles praticamente com vacância zero naquele momento, muita procura por esse tipo de imóvel. Consequentemente o mercado percebeu isso e logo balanceou, né, hoje em dia a gente já tem uma oferta de galpões aí no mercado maior, tá? E o cap rate, consequentemente, ele se reduz bastante. E talvez também por uma perspectiva do mercado de que isso vai desaquecer um pouquinho, o fundo tem apanhado um pouquinho mais aí ao longo de 2021. Se você for ver, ao longo de 2021 ele acumula uma queda de 16,5%. É razoável para um fundo imobiliário que geralmente não tem tanta volatilidade assim. Então acaba que ele acabou empatando com o IFIX aí ao longo desses 3 anos, apesar de ter tido um bom tempo aí que ele esteve acima do IFIX, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, essa linha azul escuro, pessoal, é o valor da cota com os rendimentos reinvestidos, tá? E a linha azul claro, você tem o valor de mercado da cota simplesmente, como se fosse uma pessoa que estivesse pegando os rendimentos e embolsando os rendimentos, tá? Aí a grande diferença, né, de você reinvestir os seus rendimentos,
através de comprar mais cotas do fundo, tá? A gente percebe que o resultado ele é muito melhor. Se você, consequentemente, você tira essa parte de aluguel dos fundos, né? Consequentemente, você vai abaixo do IFIX, porque o IFIX ele considera reinvestimento. Tá? Então é importante, né, principalmente nessa fase de acumulação de ativos, de crescimento de renda passiva, que vocês reinvistam todos os rendimentos. Tá? A importância de você reinvestir os seus rendimentos. As emissões anteriores, né, que o fundo fez o IPO foi R$100 a cota. 2019 a segunda emissão R$100 a cota, aumentou um pouquinho na terceira. Na quarta emissão que ele fez em 2020, aí você já vê um aumento da emissão aqui por conta do aumento do valor patrimonial, possivelmente. E na quinta emissão que eles fizeram agora em 2021, até teve uma dificuldade maior de fechar essa emissão, né? Por conta do valor aqui razoavelmente acima do valor patrimonial. Isso é bom, tá? Mas talvez o mercado já estivesse um pouco mais pessimista com os fundos logísticos naquele momento. Então assim, tem sido benéfico, né, o histórico de emissões do XPLG, mas atualmente já é um ponto um pouco mais drástico aí para o XPLG. Se ele fizer uma emissão agora para conseguir captar dinheiro, ele vai ter que fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, porque consequentemente a cota tá a R$100, tá? Tá praticamente 0,9 aí do valor patrimonial. Qual que é a nossa conclusão então sobre o XPLG? É um fundo que atua uma área da economia que se encontra bem aquecida no momento, apesar de não ser aquela coisa de 2020 ali que você teve realmente o boom do e-commerce, ainda assim é uma área que vai ser muito demandada para o futuro, tá? Não há dúvida em relação a isso. Bem diversificado geograficamente, a gente conseguiu perceber através daquele mapa que eu mostrei para vocês, né? 25% mais ou menos no Nordeste, você tem quase 50% ali em São Paulo. Então assim, um fundo que tem uma diversificação bem interessante, é algo que não é muito comum nos fundos de logística que a gente tem atualmente para investir. E com um grande número de área bruta alocável, né? Quase 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão de metros quadrados de área bruta alocável é uma área bruta bem considerável, que mostra também a diversificação de ativos que o fundo deve ter. Tem uma gestora bastante ativa, né, que busca entregar esses rendimentos de 0,60 a cota, né, mas é importante a gente lembrar que eles têm uma parte especulativa dentro do portfólio que acaba tornando esse fundo com certeza mais arriscado do que outros fundos, como por exemplo o HGLG. Tá? Então não tem como você comparar um PVP, aqui, um preço sobre o valor patrimonial, entre esses dois fundos. Com certeza o XPLG ele é um fundo mais agressivo do que a média no mercado. Tá? Então cabe o acompanhamento de obras, né, de possíveis locatários desses 3 empreendimentos especulativos para a gente ver se realmente foi uma boa esse investimento aí em desenvolvimento que o XPLG ele tem feito, tá? Então, distribuição de rendimentos tem que ter uma leve atenção sobre o fundo está entregando mais rendimentos do que recebe em receita. A gente viu que nos últimos 2 meses ele melhorou essa dinâmica. Apesar desses riscos descritos acima, né, não significa que o fundo ele seja um mau investimento, apenas isso deve ser ponderado na sua análise. A gente vê que o fundo está pagando atualmente cerca de 8% em anual, né, salvo engano. Ele já pagava aqui nos últimos 12 meses 7%. Com essa queda da cota, ele está muito próximo de pagar um dividend yield aí nos últimos 12 meses, nos próximos 12 meses provavelmente, de mais de 8%, que é um dividend yield bem interessante para um fundo que eu considero bem redondo como o XPLG. Então com certeza vale a pena vocês estudarem e analisarem melhor esse fundo. Acessem lá o nosso relatório na nossa área de conteúdos, tá? Quero agradecer muito o Lucas Aze, que fez esse relatório muito bem sucinto, muito bem trabalhado, chegando, mostrando direto ao ponto qual a importância, né? Quais são os principais pontos do XPLG. Espero que esse relatório tenha ajudado vocês. Se ele tiver ajudado de alguma forma, se ele tirou dúvidas, se ele deixou você mais confiante para continuar investindo no XPLG, deixe seu like aqui embaixo, comenta aqui também pra gente. O feedback de vocês é muito importante para que a gente possa continuar crescendo aqui no canal. Se você não for inscrito também, se inscreva no nosso canal para receber os próximos conteúdos que a gente vai fazendo. Um abraço pessoal, bons investimentos e até semana que vem. Fui!